Continuamos em contagem decrescente para as eleições nos Estados Unidos, com as sondagens a apontarem para uma subida nas intenções de voto na candidata democrata Kamala Harris, que surge inclusivamente à frente em alguns estados considerados decisivos para o desfecho das eleições de novembro. É uma inversão da tendência que se estava a registrar. Donald Trump vinha a ganhar cada vez mais apoios, acabou por beneficiar de um episódio trágico para o ex-presidente dos Estados Unidos, a tentativa de assassinato durante um comício em Butler, na Pensilvânia. A desistência de Biden e a entrada na corrida de Kamala Harris veio mudar o jogo. É o ponto de partida para a conversa com Diana Soler, especialista em assuntos internacionais, convidada da edição de hoje de América Dividida. Diana Soler, boa tarde, bem-vinda e obrigado pela disponibilidade. Olá, boa tarde. Hoje há um artigo na CNN Internacional que dá conta da preocupação de alguns críticos de Donald Trump face à possibilidade de derrota nas eleições de novembro do candidato republicano e de que forma vai Trump reagir a essa eventual derrota. Antecipa-se que pode, à semelhança do que aconteceu em 2020, considerar ilegais as eleições, desta feita com base no processo que levou à substituição do candidato democrata, Joe Biden, por Kamala Harris. Parece-lhe plausível essa possibilidade? Há sinais de que Trump possa estar já a ensaiar essa narrativa? Bom, sinais há, não é? No sentido em que, aliás, há dois sinais. O primeiro é que, quer dizer, desde o próprio debate que levou ao fim da carreira política de Joe Biden, digamos assim, que Trump disse que, enfim, só aceitaria os resultados eleitorais caso eles fossem legais e limpos. Quer dizer, isto indicia imediatamente que Trump muito dificilmente aceitará uma derrota caso ela venha, não é? Caso ela surja. E, portanto, isso era imediatamente um indício. Ontem, na entrevista com Elon Musk, Trump disse algo que, na verdade, não é completamente descabido, que Joe Biden tinha sido destituído do Partido Democrata através de um golpe. Porquê que eu digo que não é completamente destituído? Porque nós não conhecemos verdadeiramente os bastidores da saída de Biden e há uma de duas hipóteses. Ou efetivamente ele percebeu imediatamente, a seguir a esse debate, que não tinha condições para continuar e fez um compasso de espera de 3 semanas para que Kamala Harris se preparasse minimamente e toda a entourage democrática e os mídias democráticos à sua volta para que ela surgisse assim de uma forma apoteótica como alguém que poderia salvar a candidatura democrata. Essa é uma hipótese de estudo, mas há uma outra hipótese que também é bastante viável e que, aliás, se baseia nas palavras de Joe Biden, é que ele próprio não estava disposto a abandonar a corrida presidencial, ou seja, durante as 3 semanas subsequentes, ele disse sempre que não ia abandonar a corrida e no discurso que fez à nação em horário nobre para dizer que de facto ia abandonar a corrida, disse que o fazia pelo partido e pelo país. E disse inclusivamente que achava que os seus 4 anos de mandato mereciam novos 4 anos para acabar aquilo que tinha começado a fazer para colocar a América, quer internamente, quer internacionalmente, no local onde ele achava que a América devia ficar como legado da sua presidência e, portanto, em todos os momentos Biden mostrou-se bastante contrariado. E houve muitas notícias, enfim, baseadas em fontes, etc., mas em jornais norte-americanos credíveis, de que Biden não quereria deixar a presidência, que foi o próprio Partido Democrata que o empurrou para esta situação. E, portanto, esta ideia de golpe, se calhar a ideia de coup, que foi a expressão usada em inglês, mas, no fundo, em português quer dizer que houve um golpe palaciano dentro do Partido Democrata, não é completamente descabida. Mas pode vir a ter implicações legais esta isso argumentação? É que eu já não me parece. Isso é que eu já não me parece.
Ou seja, por um lado, se as palavras de Trump não são completamente descabidas, a ideia de que legalmente ele pode alegar que Kamala Harris não é candidata legítima já não me parece de todo possível. Porquê? Primeiro porque temos um precedente em 1968, peço desculpa, em que de facto as primárias estavam a decorrer e Robert Kennedy foi morto quando tinha as primárias praticamente ganhas e a convenção, entretanto, estava a aproximar-se e, portanto, o Partido Democrata achou que o que tinha a fazer na altura era nomear em convenção um candidato. Esse candidato perdeu até miseravelmente, mas de qualquer forma esse precedente existe. E a outra questão legal é que não existe na Constituição norte-americana qualquer referência aos partidos políticos. Os pais fundadores, nomeadamente George Washington, que era muito vocal nesta questão, achavam que a América não precisava de partidos políticos. Achava que, no fundo, o grupo de sábios, o grupo de pais fundadores, poderiam intercalar o poder entre si, sem precisar propriamente de criar aquilo que eles chamavam fações. E não partidos políticos, não é? E, portanto, na verdade, nunca se legislou acerca dos partidos políticos na Constituição norte-americana, nem há emendas consideráveis que tenham em conta esses partidos políticos. E, portanto, as regras de funcionamento dos partidos políticos, mesmo as grandes mudanças, como, por exemplo, a introdução de primárias para escolher o candidato, é a obra dos próprios partidos políticos e não de uma lei nacional que emane para os partidos políticos. E, portanto, nem há lei que diga que Kamala Harris não vai ser legalmente escolhida pela convenção, ou sem ter ido a primárias, digamos assim, nem, e há inclusivamente um precedente. E, portanto, não me parece que haja, do ponto de vista legal, digamos assim, possibilidade de Trump pegar propriamente nessa situação. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que a legitimidade da candidata democrata, precisamente por não ter passado por primárias, vai ser muitíssimo contestada pela candidatura republicana. E isso pesa junto dos eleitores, Diana Soler, ou nem por isso? Aparentemente não, pelo menos até agora aparentemente não. As sondagens todas dizem exatamente o contrário, não é? Portanto, aparentemente isso não tem propriamente peso, até porque não havia alternativa, não é? Claro. As alternativas eram, ou Joe Biden continuava no processo eleitoral e tudo indicava, ainda que fosse muito cedo, que ele ia perder as eleições, não é? E ninguém no Partido Democrata queria propriamente isso, nem os próprios eleitores democratas, penso eu. Em segundo lugar, porque, como dizia na sua introdução, a Kamala Harris tem uma certa dinâmica, entrou com uma dinâmica muito positiva e está inclusivamente a capturar ou a chamar a atenção de um eleitorado jovem que à partida não ia votar em Joe Biden. E não tem havido da parte dos democratas, que são verdadeiramente quem vota nela, nem dos próprios indecisos, propriamente sinais de que estão descontentes com o processo de escolha de Kamala Harris, até porque há uma coisa em que ela é legitimada, que é, ela não é uma candidata de fora, que aparece do nada para defrontar Donald Trump, claro. Porque Biden pode não ganhar as eleições. Apesar do facto de Biden poder não ganhar as eleições ou ter uma probabilidade grande disso, tenha certamente tido um grande peso em tudo aquilo que aconteceu. Ela é a vice-presidente Joe Biden, e, portanto, no fundo, acaba por ser, de todos os possíveis candidatos a substituir Joe Biden, aquela que é mais legítima, porque ela foi, efetivamente, escolhida por Joe Biden para estar ao seu lado no ticket. Portanto, não me parece que seja propriamente por aí. Aliás, os democratas estudaram, em determinado momento, a possibilidade de Joe Biden abdicar e de Kamala Harris se tornar
por isso, por inerência, Presidente dos Estados Unidos da América neste final de mandato. E aí, se houvesse alguma dúvida legal, ela desapareceria, porque ela seria a incumbente e não há na história das eleições americanas algum incumbente que tenha perdido primárias. E, portanto, aí, no fundo, a questão da legitimidade ficava muito mais, ou ficava mais atenuada. Mas os democratas decidiram não fazer isso. E essa decisão de não fazer isso provavelmente indicia que estudaram as possibilidades que os republicanos poderiam ter para deslegitimar a candidata e não encontraram propriamente nenhum problema legal e jurídico para que Kamala Harris fosse contestada, especialmente no pós-eleições. Outro jornal dos Estados Unidos, o New York Times, tem hoje um artigo que aborda o papel do candidato a vice-presidente pelos democratas, Tim Walz, durante os protestos motivados pela morte de George Floyd, às mãos de um agente de polícia. Walz era, na altura, governador do estado do Minnesota, a quem foi pedido que autorizasse o envio da Guarda Nacional para Minneapolis e St. Paul, face à dimensão dos protestos, um pedido a que o governador não acedeu de imediato, decisão que agora volta a ser escrutinada. Este caso tem algum potencial para criar dificuldades à campanha democrata ou, pelo contrário, é irrelevante? Não sei. Isso é uma pergunta que eu não consigo responder de uma maneira direta e rápida. Não faço ideia, até porque, no fundo, o levantamento desse caso é uma coisa muito recente, não é? Só ontem e hoje é que se começou verdadeiramente a falar disso de uma forma séria. Eu penso que pode influenciar uma parte do Partido Democrata, a parte mais, eu diria, mais apegada à legalidade, mais apegada à boa governança, mais apegada à lei e à ordem, porque, bem, Trump pode ter a bandeira da lei e da ordem, mas os democratas também não querem propriamente um país a ferro e fogo. Há ali uma acusação que é feita a Tim Walz pelos republicanos a pretexto deste caso, que é Tim Walz, perante uma situação de crise, congelou, ficou sem saber como decidir e por isso demorou tempo a tomar uma decisão. Isso pode ser verdade. Há duas possibilidades. Há essa possibilidade de ele ter congelado e não ter sido capaz de tomar uma decisão. Nesta altura é muito difícil dizer, mas certamente ele próprio falará disso e terá alguma coisa a dizer. Pode ter a ver com o facto de não se ter apercebido ou de não ter sido informado. Não parece, o artigo parece que é muito explícito relativamente, parece que os pedidos foram muito explícitos, mas pode não ter tido, enfim, pode ter interpretado aqueles pedidos como um exagero e pensar que a situação estava mais controlada do que na verdade estava. Agora, eu acho que este caso, de alguma maneira, vai trazer à superfície uma questão mais vasta e que é importante e que a campanha republicana não vai deixar de tentar esmiuçar, que é o tema da violência política. Porque, como todos sabemos e como temos dito muitas vezes nestes programas e noutros, a violência política cresceu de formas absolutamente estrondosas nos últimos anos nos Estados Unidos da América. Estamos à volta dos 20 e qualquer coisa por cento de eleitores, quer do lado democrata, quer do lado republicano, um bocadinho mais do lado republicano, mas não significativamente, que acham que a violência política é legítima. E o que me parece que vai acontecer, que pode efetivamente prejudicar a candidatura, é trazer ao de cima o tema da violência política e ligar também a violência política à esquerda norte-americana. E isto é uma narrativa que dá jeito ao Partido Republicano, porque quer Kamala Harris, quer Mike Waltz são conotados, digamos assim, com a esquerda mais progressista do Partido Republicano. E essa esquerda mais progressista tende a ver com alguma simpatia, não a desordem social, evidentemente, mas, no fundo, a luta civil pelos direitos. E há duas maneiras de interpretar, digamos assim, os tumultos que houve na sequência do assassinato de George Floyd, ou de facto como violência política e como distúrbios sociais graves, que foram, não é? Ou
como uma forma legítima do povo norte-americano se revoltar contra um problema de racismo que há muito tempo persiste nos Estados Unidos da América. E eu penso que esta última possibilidade vai ser colada ao Walz, precisamente para dizer que a candidatura democrata é uma candidatura que vê este tipo de coisas com bons olhos. Acho que é esse o aproveitamento político que vai ser feito, e aí eu não tenho a certeza que não haja alguma repercussão. Por outro lado, o eleitorado democrata está muito dividido, sendo que uma parte é muito moderada e não gosta deste tipo de distúrbios, mesmo que acho que possam ser por uma causa justa, e há uma parte mais radicalizada, mais ativista do Partido Democrata, que considera efetivamente este tipo de protestos legítimos e que, se não houver danos pessoais, digamos assim, os danos materiais não são vistos como violência propriamente dita, e portanto para essa parte do eleitorado não fará com certeza diferença nenhuma. Diana Soler, tempo tivéssemos e ainda abordaríamos um artigo hoje do Washington Post que procura traçar o perfil dos opositores, dos apoiantes dos candidatos democratas e republicanos. Sobressai desse artigo uma América claramente dividida. Ficará para outras núpcias. Diana Soler, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Foi um gosto. No fecho do América Dividida, o Nelson Ferreira fala-nos hoje das implicações televisivas do agendamento do debate presidencial de 10 de setembro. É um trabalho com sonoplastia do Diogo Casinha. A marcação do primeiro debate televisivo entre Kamala Harris e Donald Trump para 10 de setembro fez a primeira vítima. A cerimónia dos Video Music Awards da MTV estava agendada para esse dia, mas foi agora anunciado o seu adiamento para o dia seguinte. Os responsáveis do canal tomaram esta decisão para não prejudicar a audiência do debate, mas, claro está, também a audiência da própria cerimónia de prémios. Para além disso, a MTV tem um longo historial de apoio à participação política dos cidadãos, o que acontece desde 1992 e da eleição que opôs Bill Clinton a George Bush pai. Este ano, a líder das nomeações continua a ser Taylor Swift, com indicações para 10 prémios Video Music Awards da MTV. Ela que é seguramente a artista mais disputada entre os democratas e os republicanos para um possível apoio presidencial. O ano passado, Taylor Swift venceu 9 destes VMAs da MTV, incluindo vídeo do ano para a canção Anti-Hero. Taylor Swift, Anti-Hero 2022, Estados Unidos da América. My covert narcissism, like disguises altruism, like some kind of consciousness. All this time, I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, it's me, I am the problem. It's me, I. Everybody agrees, everybody agrees.